Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vai continuar com a temática envolvendo agora os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, não teria como não abordar com vocês o transtorno do espectro autista, o TEA, e entender como é que se compõe esse famoso guarda-chuva composto por 5 tipos de psicopatologias que se associam, né, para que componham o TEA. Inclusive, algumas confusões que acontecem hoje em dia, né, é quando a gente fala assim, aquele aluno ou então aquela pessoa tem a síndrome de Asperger. Tudo bem que a gente pode até especificar, porque os antigos DSMs, até o 4, faziam essa distinção. Mas, a partir do DSM-5, de 18 de maio de 2013, quando saiu a publicação, né, ele já faz essa alteração. Então, todos esses 5 quadros clínicos serão considerados transtorno do espectro autista. E não se fala mais em leve, moderado e severo. Se fala grau 1, 2 e 3. Nós vamos ver com cuidado isso. Espero que vocês apreciem. É uma grande paixão, é sempre uma descoberta, e assim como toda a simbologia, né, feita com quebra-cabeça, colorido, com várias luminosidades, todo o trabalho envolto, né, com transtorno do espectro autista, com as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, é uma descoberta cotidiana, sempre inovações vão acontecendo, sempre situações que anteriormente eram aceitas passam a ser refutadas, reconsideradas, mas isso é algo cuidadoso para cada vez mais um melhor avanço e bem-estar para com este grupo populacional. Então, convido vocês a virem comigo para a gente compartilhar aí algumas informações. E quem estiver gostando, por favor, né, se inscrevam para que eu possa também começar a fazer enquetes sobre temáticas pertinentes que vocês gostariam de estar discutindo. Então, compartilho agora com vocês alguns slides sobre o TEA. Vamos lá. Então, transtorno do espectro autista, o TEA, para que a gente possa entender como ele se formou a partir das considerações do DSM-5 de 2013, nós precisamos voltar e entender como que surge, como que dentro do universo da psiquiatria, né, que foi dentro do universo da psiquiatria, depois da neurologia, como que surge essa denominação do que anteriormente nós chamávamos autismo, né? Como que surge, como que até então os psiquiatras daquela época, século, transição, né, do século XIX para o início do século XX, como que eles conceituavam estes pacientes, né? Então vamos lá entender um pouquinho. Quando isso foi descoberto, nós temos a figura bastante importante dentro da psiquiatria, olha a data, 1911, de Paul Eugène Broglie, ok, que vai estar falando deste autismo como uma fuga de si mesmo. Então, ele vai caracterizar aqueles pacientes que, dentro das suas sintomatologias, tinham esta movimentação de fugirem à sua realidade sem demonstrarem alucinações, sem demonstrarem delírios, mas eles tinham essa perda com a realidade externa e ficavam alheios dentro do mundo deles. Então, por isso é que ele vai dar o termo de autismo, né? Pacientes com autismo são aqueles
que fogem à realidade, que vivem no seu mundo paralelo, ok? Então, lá no início, quando se começa a investigar e tentar entender esse tipo de quadro clínico. Posteriormente, a partir da década de 40, nós temos a figura de Leo Kanner entrando de uma forma super importante, né? Trazendo aí a contribuição para o universo, né? da síndrome autística. E aí ele vai descobrir algumas referências correlacionadas a, inclusive, algumas alterações, não só no alinhamento, mas em termos de investigações de fatores genéticos associados. Aqui a gente tem o início das pesquisas, né, que vão depois se desenvolver, aí com o Asperger, inclusive, né? Segunda Guerra Mundial, já avançando, né? Pesquisas importantes na parte das altas habilidades e também na parte do autismo correlacionado ao X frágil, que é o autismo que conseguimos comprovar por uma má formação cromossomática, diferente de outros quadros de autismo, onde mesmo se fazendo mapeamento, não há qualquer alteração cromossomática, mas é sim um quadro de autismo, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente vai falar da causa do autismo. Quando você tem uma causa genética, você consegue comprovar isso. Quando você tem um fator ocasionado por alterações psíquicas, por alterações neurológicas não mensuráveis, não passíveis de demonstração efetiva, somente empírica, nós estamos falando dos quadros, né, de autismo que são muito mais recorrentes e que não têm como causa a genética, né? Então há uma briga muito grande e este fator biologicista precisa ser bastante definido. Nós temos, sim, autismos que têm uma causa genética e nós temos, sim, autismos, né, onde não se tem uma causa genética. Ela ainda não foi descoberta. Todas as pesquisas até hoje não comprovaram causas específicas e que pudessem ter um quantitativo significativo que comprovasse estas são as reais causas para que essa criança nasça ou desenvolva o transtorno do espectro autista. Não se tem isso. Muitas pesquisas são feitas, mas comprovadamente a causa ainda não obtivemos destes que não são o do X frágil, que é o TEA genético, tá? Então, só para a gente fazer essa distinção, que ela é super importante, né? Então, a definição, né? Através desses estudos, tanto da contribuição do Breuer, quanto da contribuição do próprio Krenner, quanto a contribuição do Asperger, todos foram importantes para que se conceituasse, né, o autismo na época, antes do DSM-5 de 2013, nós temos então o autismo sendo definido na parte médica como um estado mental patológico em que o indivíduo tende a encerrar-se em si mesmo, alienando-se ao mundo exterior. Ok? Então, isso que vocês têm lá os primórdios, e aí quando a partir da década de 60 já começam a ter estudos mais efetivos, né? Não tanto igual hoje, mas mais efetivos se comparados
à década de 40, ok? Então, nós temos aqui uma definição bastante conceituada naquela época, tá? E hoje, como é que está isso? Então, vamos lá. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, ele tem essa definição, como eu disse para vocês, a partir do DSM-5. O que é o DSM? O DSM ele é o compêndio de todas as doenças psiquiátricas, psicopatológicas que nós temos. Então, é um compêndio extremamente grande, seria um CID específico para doenças psicopatológicas, para doenças mentais e psíquicas, tá bom? Então, ele é feito refeito, né, reanalisado de 10 em 10 anos, e aí a gente já está na 5ª versão. Nessa última versão, que foi publicada em 2013, houve uma alteração com relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, que é onde se encaixa um deles, o autismo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a junção de 5 psicopatologias em uma só. Então, 5 em uma. Quando alguém fala assim, transtorno de Asperger, né, é só se for para tentar fazer uma definição, porque hoje nós chamamos todos eles de TEA. Não se faz mais essa distinção. Não é correto. Quando se dá um diagnóstico, e esse diagnóstico pelo psiquiatra ou pelo neurologista, ele não pode ser mais como transtorno de Asperger, ou como transtorno degenerativo da infância, ou transtorno de Rett, ok? Eles têm que vir como TEA. Tá? Então, isso já está há bastante tempo, e daqui a pouco a gente completa 10 anos já dessa mudança, né? Então, precisa atenção com relação a isso, ok? Então, foi feita uma junção de 5 quadros clínicos. Então, vamos lá. O autismo propriamente dito, o transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno global do desenvolvimento, sem especificações, tá? Então, estes foram o diferencial para esse DSM-5. Anteriormente, no DSM-4, cada um desses era separado, tá? Então, a partir de 2013, eles ficaram juntos. Por isso que a gente fala que ficou num guarda-chuva só, tá bom? Então, agora, todos esses vão levar um CID específico, este aqui, F84.0. Tá? Depois você pode ter, é claro, comorbidades, ou seja, além do TEA, ter outra doença associada. Mas aí é acrescentando os demais CIDs, se acontecer isso. Mas hoje, quando se fala em TEA, transtorno do espectro autista, estamos falando do F84.0, tá? E como que ele se caracteriza, né? O que tem de bastante persistente, de bastante características para diagnóstico, né? Então, de sintomas que a gente chama. Há uma grande dificuldade, um grande prejuízo na comunicação social e na interação social, tá? Isso nos mais diversos contextos, inclusive dentro de casa, inclusive com a família, né? Há uma dificuldade nessa reciprocidade social, a comunicação verbal muitas vezes não ocorre, né? Nem sempre há o verbal preservado, muitas vezes você tem uma comunicação monossilábica, ou então nem isto, você tem realmente murmúrios, né? Sonoplastias emitidas, mas nada elaborado, né? Então, muitas vezes nós temos que entender
por outras formas essa comunicação. E não é à toa, passar uma informação pertinente para vocês, que está crescendo dentro das comunicações alternativas e aumentativas, né, nos países, na Europa e nos Estados Unidos, né, está sendo bastante utilizado nos CAs, que é a comunicação alternativa e aumentativa, o uso de Libras para comunicação do aluno ou da pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Por quê? Porque eles acreditam que é uma apropriação muito mais intensa para que esse sujeito se comunique, tenha esse contato com a realidade externa, do que simplesmente a utilização das PECs, que são aqueles cartõezinhos de ir ao banheiro, momento da alimentação, em que o TEA faz essa comunicação via figura. Então, eles estão estimulando a linguagem de sinais, Libras, para a comunicação do transtorno do espectro autista. Tem tido um resultado muito bacana, porque tem melhorado a comunicação social, a interação social e mais os processos de simbolização, que é algo que no TEA é bastante difícil e refratário. Eles têm muita dificuldade em simbolizar. Eles podem ter algumas representações mentais, mas atribuir significados experienciais, emocionais, é muito difícil. E é por isso que eles são muito literais. Então, se você falar, está chovendo canivete, ele vai se assustar, porque literalmente ele vai entender que está chovendo canivete. Ele não vai entender que há algo intenso, que é uma chuva intensa, né? Ele não vai conseguir ter essa compreensão, ele vai ter uma compreensão literal e vai se assustar, né? Então, sentidos simbólicos, figurados, né, ou dúbios, é muito complicado para a pessoa que tem a TEA. Ela não consegue ter tão aprimorado esse processo de simbolização. E por isso a Libras tem facilitado para que melhore esse tipo de processo também de comunicação e simbolização. Isso é muito interessante e são pesquisas muito bacanas, tem acontecido avanços bem significativos e agora, devagarzinho, está entrando no nosso país essa nova diretriz das comunicações alternativas e aumentativas, tá? Então, para possibilitar aonde a dificuldade de comunicação, que a Libras também possa ser utilizada, porque ela tem sido mais benéfica do que as PECs, que são os cartões, ok? Então, é uma informação bastante bacana aí para vocês e o que está acontecendo de bastante inovador, tá? E está chegando no nosso país, é bem legal isso. Bom, além da questão do prejuízo na comunicação social, na interação social, no processo de simbolização, o que mais acontece, né? Acontecem esses padrões restritivos e repetitivos. O que é um padrão restritivo e repetitivo? São comportamentos mais estereotipados. Então, o movimento repetitivo de para frente e para trás, de flapping, que ele vai andando e fazendo que nem essa sonoridade, pode ser com os membros superiores ou com os inferiores, andando na pontinha pontinha dos pés, e ele vai daquela forma, pode andar com a pontinha dos pés e ao mesmo tempo também fazendo o movimento de flapping, que é batendo as mãos. Pode sim ter alguns movimentos de parar e ir para frente, ir para trás, e levantar e bater e ficar nessa cadência. Então, são movimentos que sempre são repetitivos e sempre são estereotipados, estranhos, ok? Então,
E muitas vezes, quando ele está rindo, quando ela está rindo, né, rir de uma forma não muito comum, né, de uma forma diferenciada e sem juízo moral nenhum. É só para caracterizar, ok, pessoal? Então, assim, há um riso que você percebe que ele é mais alongado e, ao mesmo tempo, você não vê aquelas gargalhadas frequentes. Você vê aquele riso que é arrastado, né? Por quê? É sua forma de expressividade para aquilo, né? Então, a característica também do TEA é que ele não vai dar aquela gargalhada, dar aquela risada, ficar surpreso, demonstrar emoções. Isso não é fácil, como a gente falou da simbolização. Se ele não tem uma dificuldade de simbolização, ele tem uma dificuldade da expressividade da emoção. Agora, não confundir que ele não consegue sentir, que ele não percebe um movimento hostil para com ele, que essa pessoa não consiga observar que está sendo excluída. Então, muito, muito cuidado. Ele ou ela, né, podem não demonstrar, mas eles conseguem sentir quando há uma reciprocidade ou quando não há essa reciprocidade. Talvez eles não entendam o que está acontecendo, eles não têm uma leitura por que aquilo está acontecendo, mas eles sentem quando há uma acolhida e quando não há essa acolhida. Ok? Isso é bastante importante, ainda mais no universo da educação. Então, nós precisamos estar bastante atentos com isso, tá? Depois eu tenho um quadrinho onde ilustram estes 3 grandes sintomas que caracterizam o TEA, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver cada um desses quadros separadamente, quadros clínicos separadamente, e depois a gente reforça de novo as características que compõem o autismo, tá bom? O TEA. Bom, anteriormente nós tínhamos o autismo clássico e como que ele se classificava? Era aquele que foi até utilizado para definição acima de 1965, né? E que esteve lá atrás, em 1919, nos primeiros estudos, nas primeiras evidências aí para com esses pacientes apontados pelo Breuer, né? Então, a gente tem a presença, no caso do autismo, qual é a definição? Presença de um desenvolvimento comprometido, neurodesenvolvimento, esse desenvolvimento, no caso, melhor dizendo, esse neurodesenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal da interação social, primeira grande característica ou sintoma. Também essa inadequação na comunicação, segundo, né? E um repertório restrito de atividades e interesses. Olha o comportamento estereotipado e repetitivo, ou o movimento restritivo e repetitivo, terceira característica ou terceiro sintoma, tá? E as manifestações do transtorno podem variar muito de acordo com o nível de desenvolvimento e a idade cronológica. Quanto antes o processo de estimulação, de acompanhamento destas crianças, melhor o prognóstico. Se não estimulado e trabalhado, essa criança, quando se tornar adulta, ela terá que ter um acompanhamento, uma assistência muito frequente, inclusive em processos de banho, né? Sempre precisará contar com um cuidador 24 horas, 7 dias na semana, ok? Não poderá ficar sozinho, porque
porque não tem, sozinho ou sozinha, porque não terá autonomia mínima nem para suas atividades de vida diária, que a gente chama de AVD. Tudo bem? Então, nós temos aí o primeiro lequezinho desse guarda-chuva. São 5, não são? Que formam o TEA. O primeiro está aqui, o autismo clássico. Vamos ao segundo? Alguns chamam de transtorno, outros síndrome de Asperger, tá? E Asperger, grande responsável a partir da década de 40, tentando trabalhar com as altas habilidades, com os autistas que tinham um grande desenvolvimento. E aí nós temos, né, pessoas que têm uma dificuldade na interação social, na comunicação, têm movimentos repetitivos, restritivos, mas têm uma grande inteligência, uma grande estrutura cognitiva e se destacam socialmente, podendo inclusive ter essa autonomia de vida diária. Muito bem, obrigada. São percentuais muito pequenos, ok? Então, geralmente, quadros de TEA, eles não têm muitos percentualmente, né, na prevalência, com o que era conhecido como Asperger, tá? Altas habilidades geralmente são em menor prevalência do que os quadros que acompanham a comorbidade, inclusive com déficit cognitivo. TEA com déficit cognitivo são mais elevados em prevalência do que as prevalências de altas habilidades, ok? Então é importante frisar isso. Então, pessoal, no contexto social, muitos são conhecidos como aqueles que têm um comportamento diferente, é perceptível, entretanto, eles conseguem se socializar, eles conseguem ter uma formação, tudo isso é extremamente possível, ok? Eles têm uma forma diferente de aprender e uma forma de se relacionar diferente, mas eles têm preservação cognitiva, tem um cognitivo muito além, inclusive, e a gente tem figuras como a Temple Garden, que desenvolveu todo um trabalho de irrigação, né, recebeu prêmios por conta disso, ela sempre gostando muito da parte de zootecnia, né, esse contato com os animais foi super importante, e ela desenvolve um sistema muito bacana para a irrigação, né, dos plantios em grande escala, para também irrigação de, como é que se diz? De locais onde tem animais, né? Então, para estar ali hidratando, né? Então, ela fez toda uma mecânica, né, bastante otimizadora para essa irrigação. Isso é super interessante. E ela, uma figura feminina com TEA, né, diagnosticada como TEA hoje, mas anteriormente com a síndrome de Asperger, tá? A mesma situação do jogador Lionel Messi, né? Lionel Messi também altas habilidades, né? Ele tem a síndrome de Asperger e ele nem precisa se falar do grande sucesso, do grande marco dentro do universo do futebol que ele tem, né? O quanto ele é focado, o quanto ele treina, o quanto, né, ele tem precisões, ele é um craque, né, dentro do futebol. E que também tem a síndrome de Asperger, tá? Então, para vocês entenderem. E aí, tirando essas figuras ilustres, nós temos pessoas que fazem suas formações acadêmicas e conseguem muito bem desenvolver os seus trabalhos, tá? Basta para isso ter uma adequada formação, ok? E estar se implicando. Geralmente são pessoas muito disciplinadas com os seus estudos, né? São extremamente focadas nisso. Então,
Olha só os movimentos, né? Restritivos e repetitivos. Se é para estudar, estará estudando de uma forma bastante acentuada, tá? Então, há uma dedicação muito grande e isso é bem interessante. Mas é um percentual que se classificava anteriormente neste grupo aqui, menor em prevalências, tá? Do que os demais. Vamos, então, segunda fatia, né, ou segundo leque aí desse guarda-chuva. Vamos ao terceiro. Síndrome de Rett, tá? A síndrome de Rett, ela é extremamente complicada pelo seguinte, pessoal. A criança vem se desenvolvendo, né, e daqui a pouco ela para e começa a regredir. E se antes ela tinha já uma boa psicomotricidade, né? Ela já estava falando, ela já manuseava, era curiosa, ia, né, desbravando o meio externo, o que acontece, né? Essa criança passa a regredir, ela passa a não ter mais a fala, ela passa a perder os movimentos dos membros inferiores, né? Ela passa a ter bastante dificuldade de se locomover. Realmente é bastante triste em termos de prognóstico, porque é um quadro que vai regredindo bastante. E geralmente é comum em meninas, tá? Então há bastante cuidado para com a síndrome de Rett, o que anteriormente se considerava a síndrome de Rett, tá? Então, como que ela era classificada? Uma ruptura da interação social que acontece após, nesse período de 1 ano até os 4 anos de idade e que geralmente acontece em meninas, tá? Eles tinham então essa habilidade da comunicação, da psicomotricidade preservadas, mas depois vai acontecendo o quê? Eles vão entrando nesse processo de ensimesmamento, tá? Vão regredindo para esses estados mais primitivos, ok? Então agora, terceiro, síndrome de Rett. Faltam 2, vamos a eles. Transtorno desintegrativo da infância, né? Esse também, né? Ele vai acontecer um pouquinho posteriormente, né? Mas entre 1 ano e meio e 3, ele já começa a regredir progressivamente e a sua comunicação passa a ser bastante debilitada, o seu comportamento passa a ser bastante estereotipado. Então, é como realmente essa criança estivesse entrando num processo de vegetativo. Ela vai regredindo drasticamente, assim como a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância tem também um prognóstico bastante ruim, bastante severo, ok? Com prejuízos, inclusive no controle de esfíncter, no processo de locomoção. Então, essa criança também vai regredindo e ela vai ficando como se ela fosse retornando a ser bebezinha. Então, ela murmura, ela não desenvolve mais a linguagem, ela tem algumas apraxias, né? Algumas fragilidades na movimentação psicomotora. Então, isso passa a ser preservado nestes quadros clínicos. Isso significa, passa a acontecer na vida cotidiana dessas crianças e elas, junto com isso, têm muitas vezes comprometimentos nos seus órgãos vitais, inclusive. Okay? Então, quarto leque deste guarda-chuva, e a gente vai ao último,
aqui é o TGD, muito utilizado dentro da área da educação. Aliás, em muitos momentos na área da educação, vocês percebam que o TGD parecia que englobava o TEA, né? Na verdade, é o oposto. O TEA é que engloba o TGD sem outra especificação, ok? Então, a última face, a última partezinha do leque deste guarda-chuva composto por essas 5 psicopatologias é o TGD sem outra especificação, tá? Então, estão dentro do TEA, tem a dificuldade de comunicação e interação social, mas a gente não tem sintomas suficientes para incluí-lo em outra categoria, tá? O que torna um diagnóstico muito difícil. Ele tem sim uma dificuldade na comunicação, ele tem sim uma dificuldade na interação social, mas ainda não tem aquele alinhamento como no autismo clássico, não tem altas habilidades ou desempenhos como o Asperger, não tem algo muito regressivo como no RED ou no desintegrativo, né? Mas tem sim essas duas características, esses dois sintomas bastante preservados para um TEA, ok? Este é o mais difícil de ser diagnosticado. Ele é diagnosticado muitas vezes por conta da dificuldade da comunicação e da interação social. Mas, como agora a gente classifica todas essas 5 como TEA, ele agora está sendo visto como TEA, transtorno do espectro autista. Tudo bem? Então, essa é uma grande confusão que precisa ser desfeita dentro da área da educação. Desde 2013, transtorno global do desenvolvimento, ele era uma das facetas, uma das psicopatologias que comprometiam o neurodesenvolvimento. E agora está dentro do transtorno do espectro autista. É uma das faces do transtorno do espectro autista, tá? O diagnóstico do TEA, pessoal, é clínico por uma equipe de saúde mental. Você tem vários processos de entrevistas, de testes, de exames laboratoriais, além de ressonâncias, inclusive mapeamento genético, para o caso do X frágil. Então, você tem uma equipe com diversos recursos, equipe médica, ou melhor, equipe de saúde mental com diversos recursos para que se tenha a confirmação do diagnóstico, tá? Geralmente, a gente já consegue um pouquinho antes dos 3 anos já emitir uma hipótese diagnóstica, porque como é uma criança, está em desenvolvimento, trabalhamos com hipóteses diagnósticas que podem ser acrescidas ou alteradas ao longo do desenvolvimento dessa criança, tá? Ainda não há marcadores biológicos e exames específicos, por isso a gente precisa de uma bateria deles para irmos compondo essa avaliação diagnóstica, tá? Então, alguns pontos aqui apontados, né? O cariótipo, que é o mapeamento genético, né, para ver a questão do X frágil, como eu falei, eletroencefalograma, alguns exames sanguíneos para ver algumas alterações metabólicas, né? O teste do pezinho, inclusive para ver a questão da fenilcetonúria, né? Para que não tenha nenhum tipo de comprometimento, a não utilização de glúten, porque essa criança não conseguirá fazer esse processamento, isso pode trazer um déficit intelectivo, além de comprometimentos clínicos, então o teste de pezinho tem esse sentido.
Há sim sorologia para sífilis, porque pode ter herdado da mãe, né? Então precisa ser verificado. E, inclusive, se houver esse risco, há um grande risco de surdez ou cegueira, ou ambos, tá? Que tanto no parto normal, na cesariana, tendo sífilis e não sendo tratado isso é um risco para contaminar, né, o bebê no momento do nascimento, porque há muita questão do fluxo sanguíneo aí, ok? Então, pessoal, orientem sempre que possível, né, ao processo de pré-natal de todas as gestantes, independente das idades, ok? Então, eles também pedem, porque pode ter alguma alteração que comprometa ou possibilite, né? O TEA não que é causa, mas é um agravante, é um elemento a mais para o diagnóstico, ok? A mesma coisa com a rubéola, o mesmo risco que eu falei anteriormente, para a questão da cegueira, para a questão de realmente uma surdez ou uma cegueira, surdez e não ter a possibilidade de fala, ser muda, ok? Então, muito cuidado aqui com a questão da rubéola, toxoplasmose, né, é bastante importante. Olha como pré-natal aqui se faz bastante presentificado. Precisa se fazer, precisa se ter essa investigação de preferência antes, mas ela depois é utilizada para tentar verificar o diagnóstico, tá? Solicitação de audiometria, testes neuropsicológicos, até para não se verificar se há comorbidade, como eu disse, porque eu posso ter o TEA associado com déficit intelectivo, com déficit auditivo, com também um processo de psicose infantil, que daí é psíquico. Então, a gente pode ter quadros aí de comorbidade, o TEA associado a outras doenças. Principais características já foi bastante falada com vocês, mas vamos destacar novamente as três: dificuldade de comunicação, de socialização e os padrões restritivos e repetitivos, ou, se vocês quiserem, comportamento estereotipado e repetitivo. Falei no início da apresentação que não se subdivide mais em leve, moderado e severo. Eu só coloquei aqui para orientar didaticamente, mas atualmente se fala em nível, ok? Nível 1, nível 2 e nível 3, entendendo o 1 mais leve e o 3 mais severo, tá? Novamente eu repito as três características, né, para o TEA. E aqui esse quadrinho eu acho ele super bacana, né, super ilustrativo. E aí a gente fala da dificuldade de interação social, a questão da comunicação verbal e não verbal, os movimentos repetitivos ou estereotipados, e aqui comportamento agressivo como é fixo, eu não pude mudar, pessoal. A gente não fala mais retardo mental, mas déficit intelectivo, tá? Então, quem quiser fazer essa observação. E este quadro aqui seriam para os níveis 3. Não chega essa população até a escola. Ele pode sim ter um comportamento agressivo, mas não é aquele comportamento somente agressivo, como alunos que muitas vezes são acompanhados em instituições psiquiátricas, em APAES, na pestalose, tá? Muito difícil essa clientela ainda chegar até as escolas regulares. Elas são assistidas em serviços educacionais e especializados, esses híbridos,
como eu citei o exemplo da PAI, da Pestalozzi, ok? Então, pode-se ter, sim, essa questão de um comportamento agressivo e a comorbidade com déficit intelectivo. Ah, mas eu tenho uma criança que eu conheci que ela tem o TEA e o déficit intelectivo. Significa que ela é um grau 3? Não. Significa que ela tem ambos, mas a intensidade deste nível não necessariamente significa que é a 3. Ela pode ter o TEA leve e ter um déficit cognitivo leve, um déficit intelectivo leve, ok? Então, é somente essa classificação, porque o quadrinho estava pronto, eu acho tão bacana essa ideia do quebra-cabeça, nessa simbologia ao cuidado, né, as pesquisas, as formas de tratamento, as formas de atividades diferenciadas por TEA, que eu mantive esse quadrinho aqui, tá? Mas é só para dizer que comportamentos agressivos geralmente são dos níveis mais 3, né, 2, 3, principalmente do 3. Esse nível 3 não chega até as escolas, é acompanhado por instituições que têm sua parte escola de funcionamento e sua parte clínica, de serviços especializados, e que muitas vezes, como eu disse anteriormente, né, nós temos quadros de TEA associados com outras doenças. Então, a gente pode sim ter o TEA mais o déficit intelectivo, ok? A gente já vai andando um pouquinho mais, tá, pessoal, para o final da aula de hoje, da exposição de hoje. Então, aqui se diz, né, os casos mais graves, eles têm uma ausência completa de fala, são muito repetitivos, são muito autoprejudiciais e autoagressivos. Então, muitas vezes eles têm os movimentos repetitivos de, inclusive, se autobaterem, de se automutilarem. Então, por isso, precisa-se 24 horas, muitas vezes, dessa assistência, saúde e educação para com esses quadros clínicos mais intensos, ok? Também acabei dando exemplo, quando a gente falava do Asperger, né, dos casos como da Temple e do Messi, né, que muitas vezes eles têm uma certa inibição na interação social, algum tipo de comportamento um pouco visto como esquisito pelos demais na sociedade, mas eles conseguem entender, eles conseguem contribuir, eles conseguem ter as suas atividades de vida diária muito bem, obrigado, tem uma proatividade. Então, isso é muito interessante, né? Embora o que acontece é que, como eu disse, a prevalência é menor, né? Não são tanto, não pensem que os maiores quadros são de o famoso anteriormente conhecido como Asperger, não são os de alta habilidade, os de alto funcionamento. Geralmente são os que têm maior comprometimento à incidência, tá? Então, que bom que temos TEAs que têm uma vida proativa e a intenção é essa, realmente, estamos caminhando para isso. Mas isso é um passo a passo, está muito aquém ainda. Já se avançou, mas ainda estamos muito aquém. Então, tem essas novidades aí da Libras entrando como uma forma interessante, importante, bem-vinda para a comunicação do TEA, que é um dos sintomas, né? A dificuldade da comunicação e, consequentemente, da interação social, da simbolização. Então, a gente está fazendo avanços, mas não significa que se chegou a um ideal. Caminhamos, e isso é bem-vindo. Pessoal, aqui nesse quadro eu acabo dizendo bastante, fui falando ao longo da apresentação,
daqueles quadros bastante delicados, né? Que tem realmente uma dificuldade bastante severa, né? E que realmente tem atrasos na linguagem, tem atrasos bastante presentificados nas relações interpessoais. Tá? Isso eu destaquei para vocês, que apenas uma minoria, né, que tem o TEA, vive e trabalha de forma independente na fase adulta. E aqueles que o fazem têm uma linguagem e capacidades intelectivas superiores, o que é uma prevalência baixa dentro dos quadros de TEA, né? Mas eles conseguem combinar esses interesses e essas habilidades. E, em geral, indivíduos com níveis de prejuízo menores podem ser mais capazes de funcionar com independência. E, inversamente, a situação se aplica àqueles que têm graus como nível 3, né? Sempre precisarão contar do acompanhamento e supervisão de uma pessoa 7 dias na semana, 24 horas por dia. Tá? Então, sempre terá que estar com alguém assistindo, acompanhando, porque não tem essa autonomia para vida diária básica. Ok, pessoal? Essa parte, eu fui falando um pouquinho, que eu falei que eu gosto muito da simbologia do quebra-cabeça, né? Então, apresentando para vocês, alguns eu acredito que já devem ter visto. Eu tenho, mas eu não me recordo aonde que eu deixei, onde que eu guardei. Ele é até um pouco luminoso, tá? O brochinho, que foi em abril, né? Que a gente comemora o Dia da Conscientização para com os TEAs, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Há um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça representa esse mistério e, ao mesmo tempo, a complexidade, né, do universo do TEA. Além disso, cada pecinha do quebra-cabeça, vocês vão observando que são coloridas, né? Então, esses coloridos significam as diversidades entre eles mesmos e a diversidade dos grupos familiares, né, dos grupos da comunidade externa onde eles estão, o grupo de professores, de profissionais que estão com eles. Então, essa diversidade, né, das cores representam essa diversidade entre cada um deles, porque nós não temos um TEA igual a outro TEA, né? São autenticidades, eles são únicos, assim como todo ser humano é único, né? Não é tudo pasteurizado, tudo padronizado, de forma nenhuma. Então, acho muito rico também por isso, essa simbologia, essa representação aqui desse colorido. E o brilho, né? Aqui, espero que tenha aparecido aí para vocês, esse brilho lançando luz para que novas pesquisas, para que esses avanços que já estão acontecendo, continuem acontecendo, e a proposta vai ser sempre essa. De 30 anos para trás, para agora, muitas novidades aconteceram, muitas coisas boas estão acontecendo. Claro, precisamos avançar muito mais, tá? Isso não é que a gente já chegou ao final, não, mas significa que é possível. Então, que novas pesquisas aconteçam, que novos manejos clínicos, que novos diferenciais dentro do universo da escola, do processo ensino-aprendizagem possam emergir, possam se potencializar, e que todos, enquanto uma sociedade, né, saudável, né, com qualidade de vida, que todos possamos ser conscienciosos para com os TEAs e toda e qualquer diferença. Tá? Então, deixo aqui para vocês, né, esse finalzinho, essa frase que eu acho muito bacana.
Nascemos para sermos incríveis, não perfeitos. Então, muito, muito obrigada e até a próxima. Quem gostou, por favor, curte, se inscrevam e deixem as observações, as sugestões, porque esse feedback é sempre bem-vindo, esse retorno é sempre bem-vindo. Muito obrigada. Tchau, tchau.